Olá pessoal, eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o Sérgio Henrique e neste vídeo, até o final dele, você terá uma noção sobre liturgia do culto. Eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão aos Povos, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e eu quero trazer para você uma noção de como funciona uma liturgia na igreja a qual nós participamos, na denominação a qual nós participamos. Todo ritual, todo culto, independente da sua religião, independente da sua crença, é necessário que exista uma liturgia pré-definida, uma liturgia determinada para a direção daquela reunião. É muito importante entender também que aquele que vai dirigir esta reunião, ele tenha direção do Espírito Santo de Deus. Mas como em um culto não é participante apenas a direção de Deus, que é de fundamental importância, é o mais importante, mas também como faz parte dela a presença do ser humano, para dirigir e participar de uma reunião para adorar ao Senhor ou para ensinar ou aprender a palavra de Deus. Uma liturgia, na nossa denominação, ela é composta por alguns passos, por alguns procedimentos que se fazem necessários para aquele que vai dirigir ou para aquele que vai receber uma oportunidade. Quando você vai para a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ou aos Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 40, você vai perceber que Paulo escreve o seguinte: faça-se, porém, tudo com decência e ordem. Você percebe pela própria instrução do apóstolo Paulo, quando ele falava a respeito da organização, da ordem, da manifestação dos dons em uma reunião, ele dizendo que cada um tem um dom, cada um tem uma área em que atuasse, mas que tudo fosse feito com decência e ordem. Você vai perceber que Paulo estava preocupado com a liturgia aonde o povo se reunia para cultuar a Deus. A palavra liturgia, ela vem do grego leiturgia, e ela significa serviço ou trabalho público. Compreende uma celebração religiosa pré-definida e, de acordo com a nossa denominação religiosa, que é o segmento protestante ou evangélico, da maneira que você queira entender, a Assembleia de Deus. E dentro dessa liturgia, dentro deste serviço público prestado em um culto, você vai entender que a primeira parte dela é iniciada com uma oração. Qualquer reunião que vai ser presidida, qualquer serviço que vai prestar um culto a Deus, ele precisa ser iniciado com uma oração. Depois, canta-se 2 hinos da harpa cristã, ou até mesmo 3 hinos da harpa cristã. Vai depender muito do tempo do culto, porque a duração média de um culto gira em torno de 2 horas, mas existem cultos que abrangem 1h30, ou menos, ou mais. Aí, dependendo do objetivo daquela reunião, a pessoa que for abrir o culto depois da oração, ela pode cantar de 2 a 3 hinos da harpa cristã. E o terceiro ponto, a leitura devocional e oração logo após a leitura. Faz a oração inicial do culto, canta-se os hinos da harpa cristã e em seguida designa alguém para uma leitura devocional bíblica. E quem lê, ele já ora em seguida. É importante entender que a leitura devocional, a pessoa que vai fazê-lo, ela cumprimenta a igreja ou ela saúda a igreja e aí ela diz o texto que ela vai ler,
A igreja acompanha a leitura do texto, tem que ser um texto objetivo, um texto de fácil compreensão para o público ali presente, e após a leitura da mesma, ela faz uma oração, dando sequência a esta oportunidade. Logo após a leitura devocional, nós temos que entender que, dependendo do horário que já está no andamento daquele culto, pode-se apresentar as visitas naquele local, naquele recinto. Ou pode-se estender mais um pouco e, antes da ministração da palavra do Senhor, apresentar os amigos e irmãos e irmãs que estão visitando aquele local específico. Depois, nós temos a distribuição de oportunidades para cânticos, que são feitas por conjuntos e pessoas avulsos, intercalando com testemunhos e saudações. Nessas oportunidades, é muito importante entender que não podem tomar o tempo da ministração da palavra do Senhor. Uma das coisas prioritárias no Evangelho e na instituição, como nós usamos o exemplo de Cristo, e até mesmo de Paulo, é a pregação da palavra de Deus. Por mais que os louvores são excelentes para acalmar o coração do ouvinte, para prepará-lo para a ministração, para a pregação da palavra, você vai perceber que Jesus, a maior parte do seu ministério, foi pregar e ensinar a palavra de Deus. Cristo cantou, mas a maior parte foi a pregação e o ensino da palavra. Então, depois da leitura devocional e da oração, aquele que está dirigindo aquele culto, realizando aquela liturgia, ele distribui as oportunidades. E aí ele pode ouvir um cântico por um conjunto ou uma pessoa avulsa, e nesse intervalo de um cântico até o outro, ele pode escutar um obreiro trazer uma saudação, trazer uma palavra, ou até mesmo fazer uma oração. Vai depender da direção de Deus e do público ali também presente. Outra questão importante que é a oração pela família e também pela coleta das ofertas. O mais importante é a oração pela família. A intenção de um culto também é a restauração dos lares, é a restauração das famílias, das pessoas ali presentes. Porque quando alguém vai em um culto, ele vai com um objetivo, com uma necessidade. E nesta oração pela família, pode ser apresentada ao Senhor, juntamente com toda a igreja ou templo ali presente. A ministração da palavra de Deus, que abrange já o decorrer do culto para o seu desfecho, com tempo adequado e suficiente para tal. Um dos grandes problemas enfrentados hoje é que nós amamos louvores. É muito bom louvar a Deus, adorar ao Senhor, exaltar, glorificar a Deus, mas os louvores não podem usurpar ou tomar o tempo da ministração da palavra, porque o que vai convencer o ouvinte ali presente da sua necessidade, o que vai ocasionar uma mudança na vida do ouvinte é a ministração da palavra. Os louvores falam com o ouvinte? Sim, com certeza. Mas a Bíblia Sagrada, a própria palavra, a ministração da palavra é o que vai trazer mudança de comportamento. Então, os louvores hoje, eles têm tomado muito tempo de nossos cultos. E não podemos manter esse ritmo. De repente, um culto de 2 horas, praticamente 1h20, 1h30, de cânticos, de louvores, conjuntos, pessoas particulares também oferecendo o seu louvor a Deus, ganhando a sua oportunidade. E aí, quando passa para o pregador daquela noite ou daquele dia, para o ministrante, ele vai passar aperto, ele vai passar apurado, porque o tempo que vai ficar para ele ministrar a palavra de Deus vai ser muito apertado, vai ser muito curto. E aí ele tem que passar rápido por tudo aquilo que ele preparou,
E aí, em alguns momentos, as pessoas não vão nem entender qual foi o objetivo da mensagem naquela noite. E aí, quando forem embora do culto, vão pensar, mas qual foi a palavra dessa noite? Não estou dizendo que a pregação ela vai apagar todos os louvores. Tanto o louvor quanto a palavra tem que estar presente em uma reunião. Mas conhecereis a verdade vos libertará. A palavra, ela precisa ser fundamental em uma reunião. As pessoas muitas das vezes vão em uma reunião, em um culto, para ouvir a palavra de Deus, por alguém preparado para isso. Outra questão importante, após a ministração, é o apelo. Jamais podemos deixar de fazer um apelo, um convite, e também orar pelos necessitados. Se alguém quer render a sua vida para Cristo, se alguém precisa de uma oração com unção, por um presbítero, um obreiro qualificado para tal, se alguém está com um caso grave, precisa de uma oração e ela acredita no poder da oração, abre-se esse espaço no final da ministração da palavra do Senhor. E após todas essas oportunidades, acontece o quê? O encerramento com oração e bênção apostólica. Depois de fazer o desfecho da liturgia, o desfecho desta reunião, deste culto, ora-se no final, agradecendo a Deus por mais aquele culto, por todas as pessoas ali presentes, e dá-se a bênção apostólica ensinada pelo próprio apóstolo Paulo. E você sabe qual é a referência que está registrada? Procura aí, depois deixa nos comentários. Eu sei, mas eu não vou te falar aqui. Procura na sua Bíblia. Foi Paulo quem escreveu a bênção apostólica que nós utilizamos em nossas reuniões. Aí eu te falei sobre a liturgia, como é o procedimento de um culto do começo ao fim. Agora vamos especificar o tipo de oportunidade que é oferecido e que as pessoas têm durante um culto. Noções de oportunidades, Assembleia de Deus Missão aos povos. O louvor. Quando nós vamos ouvir a Irmã Maria louvar a Deus com um hino, e a convidamos na reunião, nós vamos ouvir a Irmã Maria oferecer o seu louvor a Deus nessa noite. Aí a irmã vem rapidamente, entrega lá o seu playback, hoje o seu smartphone, celular, com o hino já gravado no aparelho, e aí, depois de tudo pronto, coisa rápida. Geralmente é um culto, você nunca anuncia uma pessoa de surpresa. Vamos ouvir presbítero Wellington, fazendo a leitura devocional, já orando em seguida, e logo após a oração com a igreja, a Irmã Maria estará louvando a Deus. Então a Irmã Maria já vai saber de imediato que ela já tem que deixar tudo preparado para oferecer o seu louvor a Deus. Aí quando chega a sua oportunidade, ela já vai à frente, pega o microfone. Irmãos, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, o técnico de som já solta o hino da irmã e ela já canta rapidamente louvor a Deus. Tá certo? Então, o louvor é em média de mais ou menos 5 minutos. A pessoa saúda a igreja e canta. Ela não vai contar um testemunho, ela não vai pregar, ela não vai ler um texto bíblico. É um louvor a Deus. A saudação. Nós temos o costume de diferenciar quem vai falar de saudação de palavra e de palavra intermediária e também o ministrante da mensagem final do culto. Quem vai dar uma saudação, vamos supor o irmão João ou o diácono João, ele vai, cumprimenta a igreja, lê a passagem e explana rapidamente. É uma saudação para que ele vá pegando experiência em falar diante do público. O tempo máximo que ele toma para isso tem que ser de 3 minutos, extrapolando 4 minutos. Porque quando você passa para ir dar uma saudação, já tem uma outra pessoa em seguida
que também terá a sua oportunidade. Aí ele fala lá 10, 15 minutos, extrapolando a liturgia, a oportunidade que ele foi oferecida, ele vai fazer o quê? Com que outra pessoa deixe de ter a oportunidade. Então, saudação, no máximo 3 minutos. Aí temos a palavra, a pessoa vai lá, saúda a igreja, lê a passagem e explana, tempo médio nosso de 7 a 10 minutos. Vamos ouvir o presbítero Joaquim nos trazer uma palavra nessa noite, logo após a irmã Maria ter cantado o hino neste culto. Aí ele vai, cumprimenta a igreja, cita o texto, e aí ele explana de 7 a 10 minutos no máximo. Palavra intermediária. Em alguns locais tem esse costume. Uma palavra intermediária por quê? Porque entre o início do culto e a mensagem final, uma palavra intermediária. Tempo médio aproximado de 15 minutos. É a mesma coisa da palavra, só que aumenta o tempo, ou seja, a pessoa vai cumprimentar a igreja, ler o texto e explanar o texto. Ele não vai colocar a igreja em pé. Na saudação, não coloca a igreja em pé. Na palavra, não coloca a igreja em pé. Na palavra intermediária, você também não coloca a igreja em pé. Quem coloca a igreja em pé é na leitura devocional, na oração de abertura, quem vai orar pela família, e principalmente o pastor dirigente local e o ministrante da palavra. A igreja fica em pé para a leitura da mensagem final. Na palavra intermediária, você não coloca a igreja em pé. Aí nós temos a palavra final. O pregador ou ministrante, ele vai cumprimentar a igreja. Inclusive, você não sauda a igreja, você saúda, verbo de cumprimentar. E você não cumprimenta, porque cumprimenta diz respeito à medida, você cumprimenta a todos com a paz do Senhor. É um costume nosso. Palavra final, cumprimenta a igreja, lê a passagem, ora e explana, tempo médio de 30 a 40 minutos. Eu gosto muito de 40 minutos, o tempo médio. Até que você lê a palavra, ora com a igreja, já começa a explanar, até você fazer o apelo. Um tempo razoável de um culto de 1h30, no máximo 2 horas, para não ficar uma reunião cansativa, 40 minutos, talvez até 50 minutos, para que o pregador tenha tempo suficiente. Mas para que ele venha ministrar a palavra, ele tem que passar a semana tirando um período de oração, jejuando, consagrando, lendo o texto na direção de Deus, estudando o texto, inclusive o versículo dentro do texto, inserido no contexto daquela época. Para quê? Para que ele não venha ensinar nada errado para o público. E aí a oração, quando você... Vamos ouvir, vamos chamar diácono Rogério. Rogério, um abraço aí, viu, Rogério? Diácono Rogério orando pela igreja e pela família nessa noite. Ele vai lá, saúda a igreja e já convida a igreja para em pé orar ao Senhor. Não é uma vigília, é uma oração objetiva e convida de 1 a 2 minutos. Testemunho. Vamos ouvir a irmã, lembrar o nome aqui de uma irmã, a irmã Geralda, deixar aqui um testemunho para nós nessa noite. Uma irmã que tem muito tempo na casa de Deus e passou por um problema e Deus deu um milagre para ela. Aí ela vai lá, cumprimenta a igreja. Irmãos, eu estou grata por estar aqui nesta noite e eu quero contar um testemunho do milagre que Deus realizou na minha vida. E aí ela vai tomar de 3 a 5 minutos. Não é 15 minutos, 20 minutos, 30. E aí quer cantar? Não. Toda reunião religiosa ela tem uma liturgia a ser seguida. E o culto, uma reunião, ela precisa ser bem organizada, bem definida. Nós temos que oferecer ao povo reuniões especiais, reuniões bem elaboradas, bem organizadas e de fundamental importância entender que a pessoa, ao sair daquela reunião, ela fique com o desejo de retornar. Agora, se for uma reunião desorganizada, sem a direção de Deus, sem uma liturgia pré-definida, algumas pessoas não voltarão a participar daquele lugar. Então, testemunho de 3 a 5 minutos. E aí, tá aí
o resumo sobre uma liturgia de um culto cristão. Você que vai prestar um serviço de adoração a Deus diante de um público, estude este vídeo, estes slides que está aí no vídeo e preste um serviço de qualidade para Deus e também para as pessoas que estão ali participando daquele local. E que Deus continue te abençoando ricamente, em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para que este vídeo alcance mais pessoas e juntos nós vamos caminhando, buscando melhorar na obra de Deus.